Eu posso já compartilhar a tela, Tiago, a primeira telinha? Posso, né? Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso grupo de estudos Imersão Previdenciária. Hoje, no nosso encontro semanal, estamos recebendo a doutora Mariana Pacheco, uma expert em aposentadoria especial, e tenho certeza que todos vocês também ficarão encantados pelo trabalho dela, pela experiência dela. E ela está aqui para compartilhar informações que com certeza vai atingir algum colega aqui de alguma maneira, né? Vai gerar dúvidas, talvez esses contatos aí depois sigam, porque a doutora Mariana sempre está aberta a parcerias também, não? Então, quem quiser chamá-la aí também para fazer parcerias dentro do direito previdenciário, que eu acho muito importante para a evolução profissional, a gente tem que ter relações, né? Tem que ter contato. Então, ela é uma referência que nós temos aqui, com certeza passará a ser de vocês também. Doutora Mariana, com a palavra. Então, tá, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Tiago, né, pelo convite e parabenizo já pela organização desse grupo de estudos, que eu acredito que é muito importante, né, para fortalecer a nossa advocacia. Então, me apresentando brevemente, né, meu nome é Mariana, sou advogada, como o Tiago comentou, eu sou sócia no escritório Anderson de Tomasi, atuo há 13 anos no direito previdenciário, especialmente em casos de aposentadoria especial, e é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha vivência prática com vocês, né, vai ser um momento da gente compartilhar experiências, né, a minha ideia hoje é trazer um caso real do nosso dia a dia do escritório, mostrar alguns desafios e principalmente ali algumas estratégias, né, que a gente utilizou com base na jurisprudência atual. E, assim, se tratando de aposentadoria especial, né, nós poderíamos ficar horas e horas aqui falando, mas eu vou tentar trazer alguns pontos principais e vou mostrando para vocês como foi esse caso, até um caso bem recente. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade também para ir chamando ali no chat, enfim, que a gente vai conversando. Então, eu estou compartilhando com vocês a tela aqui, aposentadoria especial, né, do pedido administrativo ao êxito judicial. E aí, o caso prático, vamos lá, então, o caso prático que nós temos. Ano passado, ainda chegou para mim um pedido administrativo de uma aposentadoria especial, com uma DER em 16 de março de 23, um pedido indeferido, onde somente uns 2 anos eles tiveram reconhecimento. Resumindo para vocês, esse segurado ele tinha apenas 2 períodos de atividade especial, sendo um deles em uma empresa de móveis, como auxiliar de marcenaria, e o outro num posto de gasolina em que ele foi frentista e depois ele passou a ser motorista, nos períodos que eu dispus aqui no slide para vocês. Bom, com o reconhecimento desses intervalos, ele já completava os 25 anos de atividade especial, isso lá em novembro de 2019, tá? Sempre lembrando desse marco para aposentadoria especial, né? Porque a partir daí, somente, enfim, pela regra de transição e também as conversões, elas não são mais permitidas após essa data. E aí, na análise, chegamos à conclusão de que, de fato, a regra mais benéfica para ele era a da aposentadoria especial. Fazendo um gancho aqui, eu oriento que vocês sempre passem para o cliente, no início, né, de toda análise, sempre passem para ele as hipóteses das aposentadorias, as regras, porque muitas vezes eles vão ter enquadramento em mais de uma regra, que vocês apresentem esses valores envolvidos e, tratando-se da aposentadoria especial, vocês orientem quanto à necessidade de afastamento da atividade especial após a implementação, caso ele venha optar pelo B46, como foi determinado no tema 709, e aí sugiro que peguem um termo de ciência do cliente, isso que nós costumamos fazer ali no escritório, tratando-se de aposentadoria especial, ciente que ele está, né, de que ele vai ter que se afastar após a implementação apenas, tá? Não é após ali o encaminhamento, é só no momento em que o benefício ele é implementado, que vai haver essa exigência, conforme o tema 709. Mas, voltando aqui ao foco nesse processo administrativo, até chegou a se juntar a PPP, tá? Mas tinha falha de preenchimento e precisava de ajuste. Só para vocês entenderem, quando esse processo chegou para mim, né, enfim, não tinham sido nós que tínhamos iniciado ele. E aí, é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês em relação à construção da prova para o processo judicial.
porque nós podíamos muito bem simplesmente já judicializar esse processo, né? Mas não foi o que de fato foi feito. Nós tivemos recentemente o julgamento do tema 1124, que até então o voto ele ainda não foi publicado. Eu até não vou conseguir me aprofundar muito sobre essa questão hoje, mas é um tema extremamente importante. E até o Anderson postou, não sei se foi agora não, desculpa, acho que foi na semana passada ainda, ele postou um vídeo fazendo alguns comentários ali em relação ao teor do voto, né? E assim, o que tudo indica vai ser que a tese fixada é no sentido de que os efeitos financeiros das concessões de benefícios, né, judicialmente, eles vão ser mantidos na DER apenas se a prova tiver sido produzida lá na esfera administrativa. Enfim, então nós temos que fazer uma boa construção num processo administrativo, produzir todas as provas que nós conseguirmos ainda no processo administrativo, com a utilização de todas as ferramentas, e somente depois disso judicializar. E, inclusive, na verdade, por essa insegurança que o tema ele já vinha nos trazendo, né, enfim, do que seria julgado no 1124, nós já vínhamos optando sempre, antes disso, de protocolar um novo pedido administrativo e não simplesmente judicializar. E aí, nesse caso, foi exatamente isso que nós fizemos. A DER dele, como eu comentei ali no início, ela era de 2023, né, e nós protocolamos, então, o caso chegou no ano passado, nós ficamos alguns meses ainda em função de obter provas, né, e aí nós conseguimos protocolar esse novo requerimento em abril desse ano. Então, eu faço um requerimento administrativo, né, um breve histórico da vida de trabalho desse segurado, um requerimento objetivo, mas pontuando exatamente os períodos que eu estou requerendo, destacando cada prova juntada e ali trazendo o enquadramento legal de cada período, para somente depois disso nós judicializarmos. Mas, ao menos aqui, eu já vou ter garantia do meu interesse de agir, eu já vou ter, ao menos, a garantia dos efeitos financeiros a partir da minha segunda DER. Ao menos, já tenho esse pedido subsidiário para se fazer. Então, entrando mais na construção mesmo da prova para esse meu novo pedido administrativo. Eu vou trabalhar com vocês aqui os 2 períodos que ele teve, tá? Vou dizer como foi feita a prova e qualquer dúvida também vocês podem ir me perguntando, tá? Eu até eu botei alguns prints aqui para tentar ficar mais divertido, digamos assim, né, de assistir. Então, inicialmente, tá? Ele trabalhou nessa empresa, que é a Móveis Carpan, de 92 a 95. Aqui se trata de uma empresa ativa, mas é uma empresa ativa que ela se negou em disponibilizar o PPP, por não ter laudo nessa época. E ela até tinha um laudo, mas era um laudo de 99. Aqui ele trabalhou como auxiliar de marcenaria. Então, em uma situação como essa, poderia se solicitar para a empresa que ela fornecesse o PPP com base num laudo posterior, mais próximo do período, e ainda podendo até indicar ali, né, nesse PPP, que o PPP está sendo embasado num laudo de 2000, mas que as condições de trabalho, elas permaneceram as mesmas, elas não teve nenhuma alteração. Só que, nesse caso, a empresa permaneceu negando a emissão do PPP também nesse formato. Então, nós conseguimos uma declaração da empresa atestando que ela não possuía PPP e o laudo do período. Então, a empresa me fornece uma declaração de ausência de PPP e laudo, tá? Porque é uma empresa ativa. E aqui eu grifo para vocês, onde ela declara ali, para os devidos fins, que não existe LTCAT e nem PPP do período trabalhado de 92 a 95. Nesse caso, tá, a empresa forneceu a declaração e, por incrível que pareça, ela forneceu este laudo de 99 que eles alegavam que tinha. O que não é algo que costuma acontecer, né? Muitas vezes as empresas, vocês vão solicitar e a empresa vai dizer que o laudo eles só vão fornecer mediante ordem judicial. Aqui, então, nós fizemos a prova com a carteira de trabalho, né? Mostrando a função de auxiliar de marcenaria. Aí nós fizemos a juntada da declaração de ausência de PPP e LTCAT e juntamos, então, o laudo da própria empresa, tá? Que foi o laudo fornecido. Esse laudo de 99, então, ele traz ali o setor da marcenaria, que era o setor dele, traz exatamente a função dele de auxiliar de marcenaria, quais são as atividades, e ainda traz a exposição dele aqui, traz aqui as funções, vocês podem ver que é um laudo bem, né, num formato bem mais antigo, e aí é que ela traz a função dele com a medição do ruído
e inclusive indicando aqui a NR15, que teria sido essa metodologia utilizada para a aferição do ruído. Se essa empresa estivesse baixada, a saída seria aqui fazer uma busca de laudo no Banco de Laudos da Justiça Federal ou em algum processo localizado na jurisprudência do tribunal. E aí eu sugiro que nessas situações, inicialmente, quando vocês forem fazer a pesquisa, vocês procurem sempre diretamente pelo próprio nome da empresa que ele trabalhou. Mesmo que a empresa esteja baixada, não vamos primeiramente procurar por um laudo similar de uma empresa de outro ramo. Tenta inicialmente pelo próprio nome da empresa, ali no campo de, não sei se todos fazem dessa forma ou se alguém não tem esse conhecimento, mas ali quando a gente vai procurar uma jurisprudência, ali a gente pode escrever, né, o nome da empresa direto, botar ali a função e aí fazer a pesquisa. E nesse caso vocês não encontrem o nome da empresa, então aí sim eu sugiro que vocês façam a pesquisa, então, de uma empresa similar, né, do mesmo ramo. Então, vocês teriam que indicar no campo de observações auxiliar de marceneiro, marcenaria, né, móveis, e aí verificar, entrar naquela jurisprudência, pegar o número do processo, entrar lá no processo, né, pelo login ali de vocês no EPROC, e aí acessar, enfim, os documentos e obter, extrair dali, através dessa pesquisa, o laudo. Mas, claro, tá, lembrando que laudo similar, a empresa tem que ser exatamente o mesmo ramo, tem que ser exatamente a mesma atividade. E também eu acho bem importante que vocês sempre verifiquem com esse cliente, no caso dessas empresas, ou até mesmo se o PPP está vindo com alguma divergência, vocês verifiquem com o cliente se ele tem algum colega que talvez entrou com um pedido de aposentadoria contra essa empresa, se teve alguma reclamatória trabalhista, né, que possa talvez ter uma perícia para se juntar nesse pedido. Depois eu vou entrar um pouquinho na questão dos agentes nocivos, tá? Eu vou primeiramente mostrar para vocês mais em relação às nossas provas, e depois eu vou comentar um pouquinho do entendimento administrativo e do judicial. Então, aqui, indo para a segunda empresa, que foi o posto de combustíveis Arco-Íris. Aqui, essa empresa, ela forneceu o PPP. Então, de 96 a 2013, esse segurado ele foi frentista. Mas o PPP, eu deixo grifado aqui, ó, que o PPP ele não informa os fatores de risco, ali de 96 a 2005 ele não traz absolutamente nada. E ainda até no campo de observações, essa parte eu até não colei aqui, mas no campo de observações do PPP, a empresa declara que não possui laudo e responsável pelas avaliações ambientais do período. Então, até naquele campo 16 do PPP, onde traz ali os dados do responsável técnico não tem informação. E aí isso aí também já me prejudica, de certa forma, né, com a validade desse PPP. Apesar de nós sabermos que a periculosidade por inflamáveis para frentista ela é inerente, e aí tem diversas decisões do TRF4 que reconhece isso, nós fizemos a solicitação para a empresa para ela fornecer o PPP retificado, com base, então, em um laudo posterior, e também que fornecesse o laudo, mas também a empresa simplesmente não retornou. E aí, nesse PPP ainda de 2013 em diante, então, ele exerce a função de motorista, e pela profissiografia ali fica claro que ele levava combustíveis para as filiais, que ele fazia a entrega desses combustíveis, que ele buscava nas distribuidoras, mas também a empresa não traz os inflamáveis nos fatores de risco, ela apenas indica ali hidrocarbonetos a partir de 2005, mas nem seria, né, o caso assim específico do agente nocivo para o motorista, porque ele não teria contato ali de fato com hidrocarbonetos, aqui o enquadramento seria mesmo pela periculosidade. E até o benzeno, esse PPP ele passa a trazer o benzeno somente ali a partir de 2018. Então, desculpe, aqui passei a página. Aqui. Então, aqui nós teremos um enquadramento, assim, pela NR16, que é uma norma regulamentadora, que vocês também podem utilizar para embasar os pedidos de vocês. A NR16, acho que eu me confundi no número, a NR16, ela traz ali no anexo 2 que o transporte de inflamáveis, ele se trata de uma atividade perigosa. E também a jurisprudência do TRF é bem pacífica nesse sentido, de motorista de caminhão-tanque, né, que carregam combustíveis. Mas ainda assim, nós fizemos a solicitação para alterar esse PPP, enfim, para entrar com ele redondinho, bonitinho, mas também não tivemos retorno. E aí o ponto importante aqui é que, nesse caso, ele ainda trabalha na empresa, ele está vinculado até hoje, então seria inviável, né, nós ficarmos em discussão com a empresa ou
tentar propor uma reclamatória trabalhista, talvez acabando por prejudicar ele, né? Então, nós juntamos a solicitação feita para a empresa, tudo isso ainda no processo administrativo, tá? Mesmo sabendo que o INSS não vai acatar isso, mas nós vamos produzindo tudo ali. E juntamos, então, um laudo pericial similar de um posto de gasolina, que fizemos a busca, e nessa perícia ficou constatado, nós conseguimos um laudo tanto para frentista como motorista, que exerciam os dois atividade periculosa, enfim, pela exposição aos combustíveis em geral, gasolina, etanol, óleo diesel. E aí, diante disso, nós fizemos um pedido de perícia na empresa. E o TRF, ele vem acatando o pedido de perícia na empresa quando nós conseguimos demonstrar a incongruência, essa divergência das informações dispostas no PPP. Mas não vai bastar que vocês... Aqui eu trago até o número da jurisprudência, tá, para vocês, que é uma até que eu utilizei na minha inicial, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas não basta que vocês façam, assim, só um pedido simples de perícia por um mero inconformismo dos dados do PPP. Vocês têm que demonstrar, de fato, que aquele PPP é omisso, né, com uma fundamentação, que nem vocês podem trazer da IANR, o laudo similar, mostrando que aquele PPP não corresponde às reais situações ali do segurado, né, no dia a dia. Porém, se essa ação ela tramitasse no GEF, nós não teríamos ido por esse caminho, porque o GEF, ele exige que essa discussão ela seja reclamada na Justiça do Trabalho. Então, nesse caso, não seria possível, se essa ação tramitasse no GEF, pedir a prova pericial. Vou pegar uma aguinha aqui. Bom, então, finalizado o processo administrativo de vocês com a decisão do INSS, vai vir aquela pergunta, né? Insistir no processo administrativo com recurso, talvez, ou judicializar. E agora? O que eu faço, né? Então, eu boto aqui para vocês. A aposentadoria especial é muito ampla, são muitos agentes, muito detalhe, realmente são vários caminhos que a gente pode tomar. Então, tenham pleno conhecimento do entendimento administrativo da jurisprudência atual em relação à matéria tratada. Quando se vai fazer um pedido administrativo e o processo judicial, é muito importante que a gente tenha conhecimento de como é o entendimento do INSS ou do CRPS em relação aos agentes nocivos, da prova, da forma que esse PPP é preenchido. E aí, eu sugiro que vocês busquem essas informações no próprio manual da aposentadoria especial do INSS, porque ali eles vão tratar de todos os agentes e é exatamente a forma que eles julgam os processos administrativos. Procurem os enunciados do CRPS, as resoluções, porque ali tem muita informação também em relação ao entendimento quanto aos períodos especiais. Porque em algumas situações o CRPS ele vai entender de uma forma, o juizado e o tribunal vão entender de outra. E aí, por isso que antes de construir um processo administrativo de vocês, também é super importante que vocês conheçam até mesmo os repetitivos do STJ e do STF, porque vocês vão poder exigir a aplicação disso no CRPS. O regimento interno do CRPS, ele traz um artigo, que é o 54, que o CRPS ele tem que aplicar as decisões de repetitivos do STJ e STF. Então, vocês podem exigir isso, talvez, num recurso administrativo, num recurso ordinário, num recurso especial. Nesse meu caso, eu sabia que a discussão envolvia algo que eu não teria reconhecimento na via administrativa, porque eu tinha um período sem PPP, e eu tinha um outro que eu faço uma prova com um laudo similar, um pedido de perícia, porque eu tenho um PPP incompleto, e é algo que não é aceito administrativamente. Então, esse era um caso que não valia a pena eu insistir no processo administrativo após a decisão do INSS. Outro exemplo, ainda que eu tivesse, vamos supor, um PPP com enquadramento por ruído, para ele ser aceito administrativamente, ele precisaria estar preenchido na forma que é exigida pelo INSS, como, por exemplo, a técnica. O INSS, para ruído, a técnica de períodos até 2003, o INSS exige a utilização da NR15, ali na metodologia, e pode constar que para essa aferição esteja decibelímetro, ou esteja dosímetro,
Isso está disposto no enunciado do CRPS, que é o enunciado 13. A TNU já não aceita. O tema 317 da TNU já é diferente do entendimento administrativo. E aí, a partir de 2004, o INSS, para ruído, vem exigindo, passou a exigir, né, que se indique o NEM, conforme a NHO. Isso está disposto na própria instrução normativa do INSS, no artigo 292. Já aqui no tribunal, a gente tem um entendimento completamente mais flexível, de que essa metodologia da NHO para o ruído, ela é obrigatória a partir de 2003, mas se ela não for utilizada, ou se for utilizada outra metodologia diversa, constar outra informação ali do lado do ruído no PPP, isso não vai impedir um reconhecimento se o PPP tiver embasado se tiver ali apresentado o profissional habilitado, né, que ele foi embasado em estudo técnico. Então, se o PPP tiver outra metodologia, mas ele tiver no campo 16, as informações ali corretas do engenheiro, o tribunal vai aceitar, tá? E aí eu sugiro que vocês fiquem atentos também, tratando-se assim de ruído, né, para o tema 1083 da STJ, que é o que trata ali sobre a questão de exposição a ruído variável, que é aquele ruído que vai oscilando ali no dia a dia do trabalhador. Que em alguns casos é o que acontece, tem mais de um maquinário, né, enfim, ou ele vai em mais de um setor, e aí de fato, realmente, daí o PPP vai ter que indicar o NEM, né, o ruído em NEM. Já para periculosidade por inflamáveis, que seria o caso ali do segundo período, o INSS também deixa de reconhecer para períodos após março de 97, porque simplesmente não consta mais nos decretos. Então, só por isso também não adiantaria eu seguir essa discussão administrativamente. Enquanto judicialmente é completamente pacífico, né? Conforme ali o tema é o 534 do STJ, que trata que essas normas regulamentadoras, elas são exemplificativas, e aí a gente consegue estender isso ali, se eu não me engano, o tema trata da questão da eletricidade, mas a gente consegue estender isso para a periculosidade, enfim, outros agentes que também deixaram de constar nos decretos, e o INSS também parou de aceitar, como, por exemplo, o frio, que o INSS também não aceita administrativamente, só aí vocês só vão conseguir reconhecimento na via judicial. Então, eu vou judicializar, e aí entra mais uma dúvida, né? E agora, o rito? Qual rito, né, que eu vou seguir aqui no meu processo, né? Eu vou ter que ver o valor da minha causa, enfim, ações de até 60 salários mínimos, elas vão tramitar no GF, e ações de 60 salários mínimos vão tramitar no rito ordinário. Se tratando de aposentadoria especial, eu até botei uma figurinha aqui, eu sugiro que vocês fujam do GF, e é isso que a maioria dos advogados comenta, né, porque o entendimento no GF ele é bem menos favorável em relação à flexibilidade das provas utilizadas para aposentadoria especial. A produção de uma prova oral ou uma prova pericial, se houver necessidade, é bem mais difícil de conseguir no GF, como eu comentei ali no período anterior, né, da empresa do frentista. Se nós tivéssemos que fazer aquele pedido de perícia no GF, nós não teríamos ido por esse caminho, porque possivelmente nós não conseguiríamos. O entendimento em relação à habitualidade e à permanência, de certa forma, no GF ele também acaba sendo mais restritivo do que o entendimento do TRF. A análise dos agentes químicos, ela também acaba sendo ruim, e aí uma grande prova disso é sobre os hidrocarbonetos, né, que foi ali o tema 298 que veio da TNU, em que o GF começou a aplicar, que exige que os hidrocarbonetos, eles tenham a descrição da composição deles, né, então o PPP teria que trazer os hidrocarbonetos, o que exatamente são esses hidrocarbonetos, né, os óleos e graxas, qual é a composição desses óleos e graxas, enquanto no tribunal é aceito sem especificação nenhuma e eles ainda consideram como cancerígeno. Inclusive, hoje de manhã eu tive uma sessão no TRF, na 5ª turma, em que era basicamente essa situação, o INSS, nós tivemos um caso que nós ganhamos, né, em sentença, por exposição a hidrocarbonetos, o INSS recorreu e esse processo foi para julgamento na 5ª turma, então eu fui até lá para fazer a sustentação e eu sequer precisei fazer a sustentação, porque esse entendimento era pacífico ali na turma, de que não era necessária a especificação desses agentes químicos. E no caso aqui que eu trago para vocês, como eu estou requerendo a concessão
desde a DER de 2023, eu já tinha um valor de causa suficiente para tramitar no rito ordinário. Mas vocês vão se deparar com situações que talvez vocês não vão ter um valor de causa suficiente. E se não tiver, né, vocês vão ter que pensar em alguma alternativa. E aí, uma das alternativas, que é bem conhecida, né, que muita gente aplica, é fazer o pedido de dano moral. Mas aqui, vocês vão ter que ter, não sei se todos que estão aqui no grupo são aqui da 4ª região, tá? Mas vocês vão ter que ter conhecimento de como que é a quantificação do dano moral atribuída aí na região de vocês. Aqui na nossa região, no Tribunal Federal aqui da 4ª região, até a 3ª sessão, e aí eu trago uma jurisprudência para vocês, ela definiu que o valor do dano moral, ele não tem vinculação com o valor das vencidas e vincendas, ele não vai poder ser limitado pelo juiz, mas ele deve obedecer a um princípio da razoabilidade. E aí, nós costumamos utilizar aqui um valor limite ali dentro do valor das vencidas e vincendas, caso seja necessário, tá? A minha sugestão aqui seria essa. Mas lembrando que, para fazer um pedido de dano moral, eu acho bem importante vocês terem cautela, se o segurado ele realmente é beneficiário de AJG, porque, caso contrário, vocês podem correr o risco desse cliente ser condenado à sucumbência. Outra opção, então, seria alongar a discussão na via administrativa através de recursos, né? Inclusive, em casos que nós sabemos que não terá êxito administrativamente, como foi aqui, porque assim vocês acumulam mais atrasado, né? Então, poderia fazer um recurso ordinário, faz um recurso especial depois, faz os embargos, enfim. E, inclusive, vocês poderiam utilizar as duas maneiras, se fosse o caso. Seguir com o processo administrativo por mais um tempo e depois aplicar ali o pedido de dano moral, né? Com esse cuidado que eu comentei para vocês. Eu vou mostrar a inicial para vocês depois, mas antes de eu mostrar, para finalizar esses pontos assim da aposentadoria especial, não teria como fazer uma aposentadoria especial também sem estar atento aos EPIs, que isso é fundamental. E aí, eu trouxe aqui para vocês, elencado só, né, mas eu vou falar um pouquinho, alguns temas relevantes que vocês podem utilizar na construção da inicial de vocês, que dependendo do agente, né, e é algo que vocês já têm que trabalhar também desde o pedido administrativo, tá? Lembrando que antes de 3 de dezembro de 98, né, não se discute a utilização de IPI, então é irrelevante. Nós temos primeiramente, então, o tema 555 de 2015, que ele determina que o ruído, para ruído, a utilização ela é irrelevante. E ele traz também ali no voto, é um voto bem extenso, que para outros agentes, em caso de dúvida, a atividade ela também deve ser reconhecida como especial. Então, essa parte até vocês podem utilizar em algumas impugnações de vocês, tratando-se de outros agentes, né, que o PPP possa indicar o uso. O tema 1090 do STJ, com recente julgamento também, ele determina que a informação no PPP sobre a existência de EPI, claro que ressalvadas as exceções, descaracteriza o tempo especial. O que acontece? Com esse tema, passa a ser obrigação do autor a inexistência, comprovar a inexistência ou a irregularidade desses EPIs. Por exemplo, fazer a prova da irregularidade do certificado de conformidade à lei do EPI, que não havia manutenção, que não foi feito um treinamento adequado para o uso desse EPI, ou qualquer um outro motivo que possa demonstrar a ineficácia desse equipamento de proteção. Então, se o agente que você está buscando o enquadramento não está dentro dessas exceções, vocês vão ter que trabalhar muito bem esses pontos que são trazidos pelo tema 1090, tá? E aí vocês podem solicitar para as empresas as fichas de entrega de EPIs, que isso também é bem comum, muitos advogados solicitam, né? Os comprovantes de realização de treinamento. Eu acho aqui que cabe até um pedido de prova oral, de repente, para comprovar se havia ou não a fiscalização do uso correto desse equipamento de proteção. Porque ele pode ter recebido, mas ele pode não ter usado, ou ele pode ter usado incorretamente, né? E vocês podem fazer também a pesquisa do CA. Eu vou voltar no PPP aqui anterior, deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Aqui aparece, ó. Essa pesquisa aqui, o CA, ó. Vocês podem fazer a pesquisa deste número
no site do Ministério do Trabalho e verificar se esse CA ele é válido ou não para o período que ele está sendo utilizado, porque daqui a pouco ele está indicando um número ali para um período de 2005 a 2006 e o CA foi expedido em 2009. Então, como é que ele utilizou um EPI com um CA posterior? E ainda, dependendo do agente, vocês têm que verificar no PPP se indica todos os EPIs necessários para esse tipo de agente, para a proteção desse tipo de exposição. Por exemplo, se ele está exposto a algum tipo de poeira e o PPP indica somente ali um CA de óculos, ou eu já vi até em algumas vezes o PPP indicar um CA de protetor auricular para um agente químico, mas não faz sentido. Então, se ele está exposto a algum tipo de poeira, de repente ele só indica um CA de óculos, ele não está totalmente protegido. E a máscara, né, respirador. Então, será que de repente para esse agente ele também não precisava de luva? Então, isso tudo vai de vocês irem mais a fundo e entender de fato o agente nocivo que vocês estão trabalhando. Temos as exceções no IRDR 15, então, do TRF 4, que ele traz ali os agentes em que a utilização de EPI ela é relevante, mesmo que o PPP indique o uso. Então, se mantém o ruído, né, que já era trazido no tema do STF, o agente biológico, que é um agente que é muito bom para nós trabalharmos, e também ele é mais, digamos assim, que é mais fácil, eu acho, tá, de vocês conseguirem um reconhecimento, assim, judicialmente, e até mesmo administrativo, se o PPP ele tiver certinho. Temos os agentes cancerígenos, que também não importa a exposição, né? E aí vocês podem consultar a LINAC, que ali vai ter uma lista com diversos agentes. E aí a periculosidade, que entra também no meu caso anterior, ali que eu mostrei, periculosidade, eletricidade, inflamáveis, explosivos. E temos o enunciado 12 do CRPS, que aí vocês podem utilizar administrativamente, ele já traz ali para ruído e para agentes cancerígenos. Então, nesse caso, vocês vão ter que trabalhar a LINAC com o enunciado 12, tá? Porque, assim, judicialmente, como eu comentei ali no TRF, o TRF vem reconhecendo os hidrocarbonetos e óleo mineral como cancerígeno. Mas os hidrocarbonetos, ele não está na LINAC. Esse foi um entendimento que o TRF passou a admitir. Então, já o CRPS, o INSS, não vai entender que os hidrocarbonetos são cancerígenos. Aí vai depender do caso de vocês, né? Se vocês vão, dependendo do que for, se vocês vão seguir discutindo administrativamente ou se vai ser o caso de judicializar. Porque numa situação assim, por exemplo, o INSS não reconheceria como cancerígeno. Eu vou fechar essa tela e eu vou mostrar para vocês essa inicial, tá? Como é que a gente faz? Porque, assim, aquela coisa de encher a inicial, isso está completamente, eu entendo que isso está completamente superado, tá? Eu entendo que nós temos que fazer iniciais pontuais, iniciais mais objetivas, claro que trazendo ali, né, os fatos que precisam ser esclarecidos, mas iniciais pontuais. Deixa eu só parar essa. Essa aqui é uma ação de Santa Cruz, então, tá? Na Vara Federal, eu tapei aqui, né, os dados. E aí a gente traz os fatos de uma forma bem objetiva ali, né? De quando ele começou a trabalhar, o primeiro pedido administrativo dele que eu comentei para vocês, o segundo pedido, então, e aí nós estamos pedindo desde a DER de 2023, e aí nós temos um valor de causa suficiente para tramitar essa ação no rito ordinário. Nós sempre abrimos um item, então, dos períodos incontroversos, que são algo que o INSS já reconheceu, e aí, ao final, nós vamos pedir a manutenção desses períodos, tá? Porque, por vezes, o INSS, depois, quando vai recalcular, pode acabar se passando e não trazer um período que eles já reconheceram. Então, entrando daí na parte da atividade especial, não precisa trazer
textos e textos falando da aposentadoria especial, que começou não sei quando, tem que ser objetivo mesmo, tá? Vai trazer ali o artigo 57, aqui a gente fala alguma coisa em relação à construção da prova do INSS, dele ter a obrigação também de orientar o segurado, e aí nós trabalhamos muito nas nossas peças o artigo 88 da 8213, que é um artigo bem importante que vocês podem utilizar também, quanto também ao dever de orientação do INSS. E aí entramos ali nos períodos, tá? Nós gostamos sempre de trazer uma tabelinha que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Tanto é que agora, né, nós começaram a ter esses despachos agora, onde o juiz apresenta aquela tela com uma tabela, já que é justamente para os advogados irem inserindo essas informações, e é basicamente o que a gente já coloca nessa tabelinha aqui, que a gente já faz há bastante tempo. Eu acho que fica fácil de visualizar, porque aí tu traz o cargo ali, o agente nocivo, o enquadramento e as provas que tu tá juntando, ó, indicando onde elas estão. Trazemos ali os prints de alguns documentos, que foram basicamente ali alguns que eu trouxe para vocês também, ó, da função dele. O segundo período também, a segunda empresa. E aí, aqui que eu comentei para vocês, ó, que a gente começa a impugnar esse PPP, e aí a gente vai trazendo, ó. O PPP, ele era omisso, né? Fala ali das atividades dele, fala a parte do campo das observações, que a empresa disse que não tinha laudo, né? Juntamos a notificação que foi feita para a empresa, isso já estava juntado lá no pedido administrativo, e aí nós trouxemos a fundamentação ali do entendimento do tribunal em relação ao frentista. Entramos também daí no período do motorista, né, falando das atividades ali da NR16 também, que eu havia comentado para vocês, do enquadramento, né, mostrando então que aquele PPP, de fato, ele realmente é omisso. E aí juntamos o laudo similar, que eu comentei que nós encontramos, né, de um posto que já trazia as mesmas, as duas atividades juntas no mesmo laudo. Era uma perícia, né, então também tem uma força mais forte, né. E aí o pedido de perícia técnica, lembrando aqui que era ação do tribunal, né, não era do GF, então, para fazer esse pedido da perícia. E aí, nesse caso, como os equipamentos, como os EPIs, né, a minha discussão era de agente que e eles estão dentro dessas exceções, que não se discute a utilização, simplesmente um parágrafo bem breve ali, mostrando que a utilização aqui, ela não se discute, que é incontroversa a comprovação da especialidade. E aí, nesse caso, né, tínhamos um valor de causa aí de 172 mil, nós não precisamos colocar dano moral, nesse processo a gente também não precisou discutir, alongar ele administrativamente. E aí vamos para as partes dos pedidos aqui, que nós pedimos a manutenção dos períodos especiais, reconhecimento daqueles que faltaram, né? A concessão lá na minha primeira DER de 2023, que é aquela que ele chegou com ela indeferida, mas eu faço um pedido subsidiário, então, né, que não sendo possível, que ela seja a partir da minha segunda DER em abril de 2025. E aí os pedidos aqui de praxe, né, o pedido da perícia nós repetimos aqui, e aí finalizamos a inicial. Deixa eu compartilhar outra tela. Doutora Mariana entregando a galinha do aqui. Tá dando um pouquinho de eco para mim. Aqui tá dando eco, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tava. Deixa eu só mostrar aqui. Quem viu, quem não viu, perdeu essa inicial aí, que olha, conteúdo de milhões. Eu não estou conseguindo comparar. Acho que aqui vai agora, deixa eu ver. Não está ficando inteira a tela, né? Bom, mas enfim, estou meio atrapalhada aqui com os slides, mas eu trouxe uma mensagem para vocês.
Tá visível? Eu trouxe uma mensagem para vocês, então. Tudo parece impossível até que seja feito. A advocacia ela é repleta de desafios, mas é justamente nesse cenário que nascem os profissionais que transformam o impossível em justiça. Cada vitória, por menor que pareça, é a prova de que a persistência supera o cansaço, que a ética vence o caos e que o nosso trabalho ele tem o poder de mudar vidas. Então, continuem firmes. Nós vamos encontrar, sim, muitos desafios. Eu também ainda encontro todos os dias, né? Mas nós temos que seguir com um propósito, temos que estudar muito, né? Nós estudamos todos os dias, né? Mesmo tendo uma experiência trabalhando com o direito previdenciário há 13 anos, volta e meia surge uma coisa nova, né? Eu até comentei isso com o Thiago na semana passada, né? E eu acho que estamos todos aqui para aprender, para evoluir e principalmente, né, para servir os nossos clientes, né, fazer a diferença mudando a vida deles. Agradeço a atenção de todos e vou ficar aberta e disponível para qualquer dúvida, qualquer troca de experiência também. Mariana, doutora Mariana, na verdade, eu gosto de ver a pontualidade dela, porque ela me perguntou assim, Thiago, quanto tempo mais ou menos tu gostaria que eu discorresse sobre o assunto? Eu falei, olha, 45 minutos mais ou menos, para dar uns 15 minutos, o pessoal fazer perguntas. Ela terminou exatamente 19h45, né? Pois é, mas não então, foi proposital. Não, mas trouxe assim a pontualidade e a organização que ela tem, né, diante do profissionalismo que ela faz, né, da vida dela, essa carreira jurídica aí de tanto sucesso. Mariana, foi uma verdadeira aula de pós-graduação em plena terça-feira, tá? Assim, um conteúdo riquíssimo, né? Bom, eu diria que, na verdade, assim, uma aula dessas vale mais do que muitos cursos aí que estão sendo vendidos na internet, muitas vezes, que não demonstram uma visão prática do profissional com relação... Porque num pedido de aposentadoria especial, lá desde o momento que tu está atendendo o cliente, está fazendo a ficha de entrevista, que tu está garimpando as provas, porque vai muito da criatividade do profissional, né, e da metodologia que ele tem de ir atrás das provas para, muitas vezes, contestar um PPP mal preenchido, que isso é o que todos os advogados que estão aqui nos acompanhando hoje devem se deparar com essa situação. Né? Nós temos hoje eu diria até, na verdade, assim, uma grande carta branca até do próprio judiciário para que os empregadores comecem a agir dessa forma. Muitas vezes o nosso cliente vai lá requerer o PPP e ouve uma frase assim, olha, se tu não gostou, entra na justiça. Esse aqui é o documento que nós temos. É um documento que não vem com o mínimo de informações, não aponta a gente nocivo, né, se tinha IPI, se não tinha IPI, se tem laudo técnico, se não tem laudo técnico, e aí começa todo um problema até para o próprio profissional. Porque o advogado também se vê encurralado numa situação dessa, né? O advogado, muitas vezes, ele é confrontado pelo cliente. Olha, mas eu estou lhe pagando, né? E muitas vezes um contrato de êxito, mas eu estou lhe pagando para o senhor correr atrás da documentação para mim, para o senhor ir lá, notificar a empresa, né? Então, muitas vezes, ele acha que até uma reclamatória trabalhista está embutida naquele contrato ali, que ele quer que tu entre com uma ação para, muitas vezes, pedir aquele documento que não foi fornecido a ele, né? E muitas vezes, pior ainda, ele chega com um PPP muito mal preenchido e ele acha que aquela prova já é suficiente. Ah, mas lá no meu contrato consta que eu ganho salubridade e tudo mais. Então, acaba criando um grande problema já no âmbito administrativo. Porque o processo administrativo, e muito bem aqui pontuado pela doutora Mariana, a partir desse julgamento, que ainda não foi nem publicado, o tema 1124, reforça mais ainda a importância do advogado lá no âmbito administrativo. Por mais que a gente vá na INSS ver cartaz lá, você não precisa de terceiro para conseguir o seu benefício. Na verdade, precisa da consultoria prévia. Hoje, por isso que o planejamento previdenciário ganha tanta força após a reforma da Previdência. Né? Porque antes o segurado da INSS ele tinha uma autonomia maior, ele ia sozinho na agência, ele sentava lá na frente do guichê, mais ou menos ali ele discorria sobre a situação dele, muitas vezes não optava pelo melhor benefício, mas ainda assim ele ia se virando. Hoje em dia ele se depara ali com uma porta onde tem alguma pessoa dizendo, tem que entrar no portal do meu INSS ou ligar para 135. E aí isso faz com que ele busque o advogado previamente para fazer essa consultoria. E essa aula que a doutora Mariana trouxe aqui hoje, nossa, assim, pontos extremamente fundamentais, né? Primeiro, né, formar um processo administrativo sólido, com provas robustas, né? Já discutir tudo, pré-questionar tudo na via administrativa. Depois disso, até que ponto nós vamos estender o recurso administrativo ou vamos ajuizar a ação? Bom, depois o rito, que é, sem sombra de dúvidas, né? Quem entra com um PPP
ruim no GF, entra rápido para perder rápido. Né? Então, muitas vezes, e tu convence o teu cliente, né? Muitas vezes que ele tem que aguardar X tempo para tu ajuizar a ação, para aí tu conseguir ter uma condição melhor, né, da fase de instrução processual. Então, tudo isso hoje são temas que realmente acabam assolando os advogados. Por isso que quando eu fiz contato contigo, eu sabia da importância do teu material, porque tu tem esse olhar prático, né? Tu analisa milhões de casos por dia, tu tem parceria com advogados do estado inteiro, talvez de outros estados, e isso faz com que tu tenha uma abrangência muito grande dentro dessa matéria da aposentadoria especial. Então, assim, eu particularmente, assim, surpreso, eu sabia que ia ser um espetáculo, mas eu fiquei, assim, foi além do que eu esperava, tá? Foi um conteúdo riquíssimo mesmo, e como eu disse ali, ó, enquanto ela estava folhando a petição inicial, quem estava olhando para o lado perdeu um conteúdo ali muito rico, né? Então, eu vou deixar aqui a palavra aos colegas, queria cumprimentar aqui também o Santiago, a Cleia, que eu estou vendo aqui, que é uma parceira nossa, está aqui também presente. A Cleia sabe, também já esteve aqui conosco, né, analisando a aposentadoria especial, sabe que não é fácil, né, Cleia? Mas faz parte. Eu acho assim, hoje eu vou deixar minha pergunta aqui inicialmente, doutora Mariana. Nesses casos, né, muitas vezes, então, em que o segurado, né, é instruído a ir lá buscar o documento junto à empresa, e a empresa, muitas vezes, né, não só as situações que ela não existe mais, né, massa falida, a pessoa não consegue encontrar nada nem no sindicato, mas ela chega lá e se depara com um documento que traz uma liberdade muito grande, e ali as informações da internet da atividade é totalmente... Está me escutando? Tá dando uma falhada, eu não sei se é a minha, eu acho que é a tua internet que está travando. Ah, pode ser a minha internet, então. Eu vou falar mais devagar, então. Mas só para resumir, qual a orientação hoje daquele que tenta buscar o PPP no empregador? O empregador simplesmente fornece um documento com informações que não condizem com a realidade do trabalho desempenhado por ele. E se nega a fazer qualquer tipo de análise do documento para qualquer tipo de retificação. Orienta-se notificar extrajudicialmente e já entrar com pedido administrativo, ou busca discutir isso no âmbito do direito do trabalho, tentar retificar esse documento com uma perícia lá na Justiça do Trabalho, né? Qual seria a tua orientação com relação a esse problema? Sim. Sim. Eu acho que, primeiramente, notificar a empresa, tá? E aí pode fazer uma notificação até com carta R, né? E eu faria, depois disso, primeiro eu verificaria, né, se ele teve, de fato, ali algum colega ou não também que tenha conseguido esse tempo como especial. Caso ele não tenha conseguido, não tenha, né, nenhum contato, eu verificaria no banco de laudo se a gente localiza algum processo que tenha envolvido essa atividade e essa empresa. E aí verificar se dentro desse processo a gente consegue alguma prova nesse sentido. Se conseguirmos, e essa ação fosse tramitar no rito ordinário, eu acho que daria para discutir ali, fazendo talvez um pedido de perícia, né, ou havendo necessidade, e contrapondo esse laudo aí que foi localizado como PPP do cliente. Talvez até pedindo uma prova oral, tá? Temos um caso semelhante, que é até uma empresa conhecida, que é a Suplastic, que ele trabalhou lá e o PPP tentamos diversas vezes retificar e não foi retificado, só que nós conseguimos um colega dele, que a empresa emitiu um PPP para a mesma função com agente nocivo diferente, e no do colega tinha enquadramento e o dele não tinha. Então, nós entramos com a ação, mostramos os dois PPP, e aí é o que eu digo ali de não ter esse mero inconformismo, digamos assim, com o PPP, né? Tu mostrar que, de fato, ele tem um erro, bater um com o outro, aí pedimos uma prova oral também e pedimos a perícia nessa empresa. Mas, se como eu digo, se tu não for conseguir acumular um valor de causa para tramitar no rito ordinário, se tu vai, mesmo que tu bote dano moral, sei lá, daqui a pouco é um benefício de um salário mínimo e tu tem um pedido administrativo recente, que tu sabe que tu vai ter que ficar muito tempo, tu não vai conseguir para o rito ordinário, aí a saída é ir para a Justiça do Trabalho. Não adianta nem tentar discutir no GF isso, né? Tá, perfeito. Não, essa, sem sombra de dúvidas, é um problema, né, que se instaura de modo geral para todo advogado.
porque este impasse inicial já de tu saber, né, definir de fato qual será a estratégia, por isso o planejamento em si, né, porque um planejamento alinhado com bastante conhecimento, como tu disseste, há 13 anos estudando a matéria, isso facilita no momento de uma compreensão rápida de qual seria o caminho mais viável, né? Sim. Por isso eu acho a importância de fazer esse planejamento prévio, porque a ação judicial acaba sendo, como eu digo, o plano B, né? A gente tenta até evitar o judiciário, quem dera conseguir sempre uma concessão administrativa, mas infelizmente tem questões que são mais pacíficas no judiciário, nós temos que entrar com pedido administrativo, ainda que bem instruído, já sabendo que vamos ter um indeferimento, muitas vezes, para poder depois tentar reformar aquela decisão ali na justiça, né? Mas hoje, assim, eu vejo que até, e aí digo uma dor que eu escuto de outros colegas, doutora Mariana, tem alguns colegas que desistem de atuar com a espécie de aposentadoria especial porque criam muito confronto com o próprio cliente. Porque aí sim, tem que lidar com outro colega ali que está entrando de qualquer jeito com o processo no juizado, e aí até que não sai aquele resultado negativo, o colega tinha razão, porque ele entrou rápido, ele fez o processo rápido, ele entrou com aquele documento que ele tinha, né? Então isso hoje cria um problema, porque aí o teu conhecimento é colocado em xeque, né? Se realmente a tua estratégia de aguardar, de realmente, né, como tu disseste, fazer o planejamento inicial, mostrar valores, os caminhos, quanto ele vai receber por aqui, quanto ele vai receber por ali. Então, isso tudo facilita, mas, ao mesmo tempo, depois, o tempo de espera cria uma, vamos dizer assim, uma desconfiança do advogado. Sim. Né, cria uma desconfiança do advogado. Aqui na minha cidade, particularmente, ano passado, foi presa uma das maiores estelionatárias do país, aí, que enganou 6 mil pessoas aqui na região, se dizendo que ela era uma advogada que tinha sido concursada do INSS, e, na verdade, ela decidiu da noite para o dia começar a encaminhar pedido administrativo. Só que ela não encaminhava, ela só pegava o dinheiro das pessoas e sumia com os documentos. E aí, então, os advogados que trabalhavam seriamente acabavam ficando assim, porque, eu fui lá, fulana já conseguiu, já encaminhou, e, na verdade, ela nunca nem analisou nada. Então, assim, hoje, a advocacia previdenciária, apesar de eu achar que é um dos ramos mais rentáveis do direito, hoje do direito, ela também passa por isso, né, de demonstrar que cada vez se necessita de a especialidade da especialidade. Né? Como tu é uma previdenciarista, especialista em aposentadoria especial. Então, assim, na verdade, tu não é uma simples advogada previdenciária. Acabou aquela história do cara da rádio encaminhar aposentadoria, do vereador encaminhar aposentadoria, porque antigamente parecia que o previdenciário era uma coisa assim, qualquer um faz. Por suicídios previdenciários, na verdade, as pessoas optando por benefícios bem menos vantajosos, deixando de levar em consideração questões importantíssimas. Olha, neste caso que tu trouxe hoje, toda a investigação que tu fizesse a respeito dos empregadores, né, todos os apontamentos com relação à prova que era deficiente inicialmente, mas depois foi se corrigindo com o passar do tempo, com o teu conhecimento. Então, eu acho isso muito importante, assim. Pessoal, se mais alguém quiser fazer uma pergunta aí, a doutora Mariana, aproveita que o tempo está acabando e a gente pode aí explorar esse conhecimento dela. Aí, sabe? Eu sei que o pessoal, às vezes, o tema é tão complexo que o pessoal fica até pensando em que tipo de pergunta fazer. Mas eu acho que... Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. A doutora Mariana, por enquanto, se quiser também pontuar alguma coisa final, assim, para o pessoal... Tu comentou ali a questão do planejamento, né? E aí, isso é uma outra forma também, né? Que vocês também podem cobrar por isso no planejamento, porque daqui a pouco chega aquele cliente para ti que tem 10 períodos que pode ter atividade especial, mas ele não vai se aposentar agora. Mas vocês também podem cobrar para fazer um planejamento analisando esses PPPs, né, para providenciar esses PPPs, para ir atrás dessas empresas, para retificar esses PPPs, planejar, e aí depois disso judicializar lá na frente, também é uma forma rentável, né, não só o encaminhamento em si, porque vamos chegar com a questão da reforma, né, de certa forma prejudicou, porque a gente não tem mais a conversão após 2019, então... de certa forma, digamos assim, que deu uma funilada também, então pode ser que o cliente não vai se aposentar agora, que de repente tu vai ter que converter esse tempo aí e utilizar ele numa aposentadoria por tempo de contribuição com uma regra de transição, e aí eu também faço um link com o início lá que eu comecei falando, né, a importância de vocês apresentarem para os clientes as opções de aposentadoria, porque de repente ele se enquadra numa regra daqui 2 meses, mas no ano que vem ele vai se enquadrar em outra que vai ser muito mais benéfica para ele,
e aí vale a pena, às vezes, aguardar esse um ano até o ano que vem. Então, tudo isso faz parte, né? E eu acho que isso entra também não só na questão envolvendo o tempo especial, né? Mas, no geral, da aposentadoria em si, né? Se for uma aposentadoria cultural, se for uma aposentadoria simples, né? Saber como planejar, né? O que tu vai considerar ali, o que ele investiu nesse tempo, né? Qual é o valor da renda lá na frente, um retorno financeiro que ele vai ter desse tempo que ele aguardou para encaminhar um pouquinho mais para frente o benefício. Então, acho que tudo isso é importante também. Não, e isso que tu citaste traz uma confiabilidade muito grande e a conquista da pessoa e não do cliente, né? Porque eu sempre digo, a gente tem que focar em conquistar as pessoas pelo nosso profissionalismo, pela nossa clareza com relação às informações que estamos passando, porque a partir do momento que tu consegue identificar, por mais que aquele teu cliente, neste momento que ele te procurou, ele tenha preenchido os requisitos para a concessão de uma aposentadoria, a partir do momento que tu faz o planejamento e enxerga que daqui a 1 ano e meio ele terá uma vantagem financeira muito maior, não só na renda mensal inicial, mas a longo prazo, e tu dizer isso para ele, olha, eu, se fosse o senhor, não optaria por essa regra agora, porque isso... E fazer números, calcular, porque aí o direito vai ter metade do caminho, depois é matemática. O cliente, olhando esses números, ele enxerga que tu está tratando aquele investimento dele como se fosse teu. E aí ele cria a confiabilidade. Se ele te pagou para fazer o planejamento, pode ter certeza que daqui a 1 ano e meio ele está voltando no teu escritório para encaminhar o pedido contigo. Porque, de fato, ele também fica com aquela sensação, bom, já investi parte de um valor para uma consultoria, então depois nada mais justo do que eu encaminhar o pedido administrativo. E aí tu ganhou a pessoa, né, naquele momento, porque tu poderia simplesmente aposentá-lo, cobrar os teus honorários e tudo certo. Né? E por isso que eu digo, hoje em dia nós não temos advogados cumpridores de requisitos. A gente tem advogado que planeja o melhor retorno de investimento. Eu sempre brinco com o meu cliente, é um investimento de uma vida inteira, só que a filiação ela é obrigatória e tem caráter compulsório. Então, já que tu é obrigado a contribuir para o sistema pelo fato de ser gerador, então, pelo menos no momento de ter o retorno financeiro, tu faça uma análise crítica para saber qual é o melhor caminho. Né? A mesma coisa, investir, guardei anos de dinheiro para comprar um carro, aí eu vou lá, guardei 150 mil, vou na primeira garagem que eu enxergar, compro o primeiro carro sem fazer análise de preço, de nada. É uma irresponsabilidade até do segurado, né? Então, o advogado está aqui para alertar, para fazer esse direcionamento. E quando envolve tempo especial, olha, realmente o planejamento ele tem que ter, vamos dizer assim, um espelho. Ele tem que ter um planejamento sem tempo especial e um planejamento com tempo especial. Porque aí, nesse momento, que tu consegue mostrar, olha, por aqui o caminho é mais árduo. Então, por exemplo, isso não impede de vocês que estão aqui nos assistindo, daqui a pouco, mas eu nem trabalho com a aposentadoria especial, doutor Thiago. Mas faz o planejamento e chama a doutora Mariana e faz uma parceria. Doutora Mariana, eu tenho um caso aqui que pode ser passível de conversão de atividade especial. Fiz esses 2 cenários aqui. Paga uma consultoria, paga uma mentoria para a doutora Mariana, ela vai analisar o caso, se aceitar, ela vai fazer o processo. E é isso aí, a gente tem que construir esse caminho. Muitas vezes não temos como abraçar tudo, mas temos como fazer parcerias aí com profissionais que realmente têm um renome, que são, né, comprometidos ali com aquela matéria. Isso traz uma segurança para o teu cliente também. Com certeza. Bom, doutora Mariana, está chegando ao fim do nosso encontro. Eu queria te agradecer mais uma vez, tá, pela tua disponibilidade. 20 horas, aí terça-feira, sei que tu já está desde de manhã cedo na Labu. E tu vieste com a maior generosidade do mundo preparar seu material, porque não é só vir aqui discorrer sobre a questão prática, é tu preparar conteúdo. Ela deixou de fazer alguma coisa para estar aqui. Então, na verdade, ela preparou um conteúdo, ela separou o material, veio aqui, compartilhou esse conhecimento, né? Então, eu acho que todos nós aqui do Grupo Imersão, depois eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube e compartilhar o link ali no grupo também. Eu acho que todos nós sentimos gratos aí pela tua participação e por tu vir aqui compartilhar, né, todo o teu conhecimento sobre a matéria. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Como comentei, né, não sou professora, né, mas fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco do dia a dia, mesmo essa parte prática mesmo, né? E agradeço também a atenção de todos, né, que estão aqui, que também disponibilizaram um tempo, de certa forma, né, poderiam estar aí fazendo qualquer outra coisa, e estão aqui, né, procurando evoluir, acrescentar mais alguma coisa no seu conhecimento. Então, eu acho que a finalidade desse grupo aqui é exatamente essa, né, todos unidos, evoluírem, né, e um compartilhar com o outro vitórias e desafios. Exato. Então, pessoal, eu vou dar por encerrado aqui, vou parar nossa gravação. Agradeço muito a presença de todos. E agora no grupo,
daqui 2 semanas teremos outro encontro. Aí eu vou disponibilizar ali para vocês quem vai ser o participante, o conteúdo, né? Porque o pessoal vai se identificando com a matéria que mais atua. Então, muitas vezes trazemos alguém para falar do período rural. Já teve aqui o Luiz Gustavo Ferreira Ramos, o próprio Anderson Tomás Ribeiro já esteve aqui conosco também. E aí o pessoal vai indo dentro do seu segmento ali do direito previdenciário que se identifica mais. Mas lembrando que é um grupo para trocar experiência mesmo, tá? Então, agradeço a participação de todos e, doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigado e bom descanso, viu? Uma ótima quarta-feira. Boa noite para todos. Tchau, Tchau, tchau.